Campeonatos domésticos, por questão lógica, têm que ser organizados por clubes principais interessados, não por federações e confederações contaminadas por cartolas com interesses nem sempre ligados ao futebol. Nos países de gente normal, onde o jeitinho, o levar vantagem em tudo e o corporativismo não entram, as ligas dos clubes organizam competições internas, federações se restringem às seleções. Colocar o Brasil no primeiro mundo da bola foi o grande sonho de Fábio Koff, quando na presidência do Clube dos 13, que na prática era a primeira tentativa de se criar uma liga profissional de clubes no futebol brasileiro. Koff mexeu com interesses imbatíveis na época. Rede Globo, dona da exclusividade das transmissões de jogos, cartolas, empresários e, pasmem, clubes. Os eternos protegidos da CBF votaram contra. Clube dos 13 foi esmagado. Ao ser sepultado, deixou o ódio mortal da Globo e CBF a Koff, até hoje respingando no Grêmio. Mas a tentativa não foi um fracasso total, deixou a semente plantada. No século XXI surgiu a Primeira Liga, que em silêncio e driblando obstáculos busca seu espaço. Em paralelo, o cidadão brasileiro finalmente foi mordido pelo mosquitinho da cidadania. Patriotismo, renegado por administrações anteriores, renasceu. O Brasil quer mudanças, diz não à corrupção e esse sentimento chega ao futebol. CBF subiu no telhado e sabe o risco que corre. Diferente do passado, governo mostra que não irá se envolver. FIFA não pode intervir por ser questão interna, igual ao ocorrido na Europa. Confederação Brasileira de Futebol em contagem regressiva, rumo à extrema-unção do seu poder infinito, e pasmem, os deuses do futebol impressionam pela forma cirúrgica que resolvem questões. Grêmio, o inimigo eterno, e Flamengo, o grande filho preferido, são protagonistas, a gota d'água que chega com força para fazer desmoronar o castelinho CBF. Fatos de conhecimento público. Copa do Brasil da pandemia, estados permitem público, outros não. Decisão acima da alçada CBF. É acatar ou acatar. Para evitar privilégios, regulamento da competição vem com um adendo. Jogos terão de ser disputados em igualdade de condições, com ou sem público. Flamengo jogou em Porto Alegre sem público. Do nada, governo do Rio resolve autorizar jogos do rubro-negro com torcida. Grêmio protestou. CBF e STJD mais uma vez se pronunciaram em favor do queridinho carioca. Grêmio teve seus direitos violentados. Alegação CBF, obrigação de obedecer o determinado pelo governo do estado. Cara de pau e falta de vergonha explícitos. Zombam da inteligência da população. Governo autorizou, não obrigou. Estopim de revolta da Primeira Liga. Pensando no Brasileirão, equipes que jogaram em casa no primeiro turno sem torcida, na fase decisiva teriam de jogar fora com a presença de torcedores. Clubes da primeira divisão pressionaram. Não todos, óbvios. Os afiliadinhos CBF se calaram, mas a entidade não suportou o grito de 17 e cedeu. Pornografia declarada. Após jogo do Flamengo contra o Grêmio, a obrigação de obediência ao governo deixou de existir. E segundo turno, com a decisão da CBF, será sem torcida. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. A torcida do Flamengo infringiu o artigo 243G, o mesmo que eliminou o Grêmio da Copa do Brasil de 2014. Se desejar mais detalhes sobre o ocorrido, clique link abaixo nas descrições. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é STJD, CBF, Rede Globo de televisão,
Flamengo. Aos pouquinhos a panela quebra, o castelinho intocável de poder desmorona e o Grêmio é a cereja do bolo. Estratégia brilhante do Grêmio Futebol Porto-Alegrense põe a CBF numa sinuca de bico. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? A lei, teoricamente, deveria ser igual para todos. Máxima muito longe da realidade tupiniquim, onde a inversão de valores prevalece. Se o artigo 243G eliminou o Grêmio da Copa do Brasil, o mesmo deveria acontecer com o Flamengo. Tricolor, com todo direito, poderia entrar com uma representação junto ao STJD, mas surpreendeu a se pronunciar, confirmando que não entraria com recurso. Desavisados berraram, diretoria covarde, todo mundo faz o que quer com ela, sem nenhuma reação. Ledo engano, Grêmio foi perfeito em sua estratégia. CBF contava certo com o recurso tricolor e já estava com o contra-ataque armado. Para ela, seria o melhor que poderia acontecer. Clube Gaúcho viraria chacota nacional. Cartolas passariam a impressão que cumpriram a lei e puniram o Flamengo. Mídia, comandada pela Rede Globo, faria o serviço sujo. Em tom de deboche, repetiriam exaustivamente as mesmas piadas. Querem o quê? Levaram de 6-0 no campo e agora querem ganhar no tapetão? Brasileiro, acostumado a acompanhar modinha, logo espalharia o refrão organizado para desmoralizar e apagar a maracutaia por trás das brincadeiras. Juridicamente, havendo um recurso, STJD teria que prestar contas à opinião pública e se obrigaria a um veredito contra o Flamengo. Filigrana pronta no forno. Puniriam rubro-negro com VO, perda de pontos e resultado declarado de 3-0 em favor do Grêmio. Tendo vencido por 4-0 em Porto Alegre, Flamengo continuaria na Copa, o Grêmio estaria eliminado e mais uma vez ridicularizado, enquanto a Confederação Brasileira de Futebol venderia a imagem de cumpridores da lei, custe a quem custar. Sem recurso, cai a filigrana jurídica. CBF obrigada moralmente a se pronunciar. Não há como sair pela tangente com VO. É eliminar o Flamengo ou se assumir como prostíbulo de quinta categoria. Caso se cale, sequelas serão irreparáveis. Elas apenas irão acelerar a extinção do poder absoluto CBF. Eliminando o Flamengo, reconhecerá crime cometido. Gaúchos entrarão em bloco na justiça pedindo reparação. Musiquinha homofóbica de mau gosto custaria caro ao clube e a CBF perderia a simpatia de dois grandes aliados, Flamengo e Rede Globo de televisão. Em resumo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Em outras palavras, a casa caiu. Para o atual momento, dificilmente perceberemos grandes mudanças. Flamengo seguirá na Copa do Brasil e ficará o dito para o não dito. Mas todos já sentem
que é mais um passo dado para derrubar a Confederação Brasileira dos Desportos. A Liga Brasileira de Clubes é uma questão de tempo e os privilégios com os dias contados. E quando acontecer, a torcida brasileira terá que reconhecer: o Grêmio Futebol Porto-Alegrense foi o grande baluarte nessa luta de moralização pelo futebol brasileiro. Assunto encerrado e ponto final.